Oi, hoje eu tô aqui pra fazer o update de 4 meses da vida do meu filhinho Joshua. Eu sou Franciele Nogueira, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeos de maternidade, de lifestyle, vlogs e vídeos de receita também. Então seja muito bem-vindo, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, você pode clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Eu queria dividir esse vídeo, como eu tenho dividido os outros três, em 3 partes, em alimentação, em sono e desenvolvimento. Então, em relação à alimentação, Joshua está na fórmula, né? Como eu falei pra vocês, já expliquei, já contei minha experiência sobre a fórmula, porque que não conseguia amamentar e tal. Ele trocou de fórmula agora, faz um mês aí, quando ele fez 3 meses ali, ele trocou de fórmula. Ele começou a tomar fórmula para bebês com refluxo. Começamos a tentar essa fórmula, ajudou um pouquinho. Ele continua tomando essa fórmula, ajudou um pouquinho, mas não fez com que ele parasse de vomitar, e ele continua vomitando, continuava, agora a gente resolveu essa questão, mais ou menos. Mas ele continuava vomitando muito, voltando muito leite, mesmo 3 horas depois dele ter mamado ainda voltava leite. E eu sei que não é que eu tô dando uma quantidade absurda de leite pra ele, eu coloco ele pra rotar, eu coloco ele sentadinho por de 30 minutos a 1 hora depois das mamadas, eu faço de tudo, mas mesmo assim ele ficava o dia inteiro voltando leite. Então, e aí ele tava mamando de 3 em 3 horas, com os horários mais ou menos, não tava muito certo, assim. Quando ele fez 3 meses e meio, aí agora já entra o outro assunto, eu comecei a criar uma rotina melhor pro dia dele. Eu li um livro da Encantadora de Bebês, chama Encantadora de Bebês Resolve Todos os Seus Problemas, você pode procurar se você se interessar. E aí nesse livro ela dá uma sugestão de rotina para os bebês, de acordo com a idade, e ela fala sobre treinamento de sono, como ajudar o seu bebê a dormir e tal. E aí eu comecei a me empolgar muito com esse assunto. Falei, vou fazer, eu li o livro todo, li os 2 livros dela, fiquei mega empolgada, vou fazer esse treinamento de sono, porque o Joshua já teve noites que ele dormiu 9 horas seguidas, então eu sei que ele consegue, e aí fiquei mega empolgada, vou fazer o treinamento de sono. E aí a primeira coisa que ela fala, você tem que criar uma rotina durante o dia. Então, ele estava tirando 1 a 2 sonecas no máximo, de 30 minutos cada uma. Então, durante o dia. Tava um absurdo, eu não tinha tempo pra fazer nada, ele começou a ficar mais irritadiço, e aí foi assim, eu falei, isso precisa mudar, ele precisa dormir mais durante o dia. E aí ela sugere bebês tirarem de 2, com 3 meses, né, eles tirarem 3 sonecas de 1h30 a 2 horas cada. E aí, com 4 meses, eles passam a ter uma soneca de manhã, uma soneca à tarde, de 2 horas cada. Então, como ele estava ali nos 3 meses e meio, eu falei, eu já vou treinar ele na rotina de 4 meses e vamos lá, né? Então, comecei a estipular os horários para as mamadas de 4 em 4 horas. Ele conseguiu se adaptar bem em relação a isso. Nos primeiros dias, ele ficava um pouco irritado quando passava ali das 3 horas, porque ele estava acostumado a mamar a cada 3 horas. Mas aí ele se acostumou em pouquíssimos dias. Eu comecei a dar uma quantidade maior de leite para ele, então, já que ele estava mamando de 4 em 4. E aí, ele se adaptou em relação a isso. Então, a gente começou a rotininha. Então, 9 horas o horário da soneca, que é o horário agora, que eu tô gravando esse vídeo, ele tá lá dormindo. E aí, ele acorda. Então, ele acorda 7 horas, comecei essa rotininha. Ele acorda 7 horas, mama, aí brinca, 9 horas, dorme. Aí, dorme, teoricamente, até as 11. 11 horas, mama, aí brinca, faz as coisinhas direitinho. 1 hora da tarde tira mais uma soneca até as 3, aí ele mama, aí depois das 3 ele brinca, faz 5 horas ele tira uma sonequinha de 30 minutos, coisa rapidinha, e aí 6h30 começa o processo de banho, de alimentar ele, para 7h30 ele dormir. Ele começou, os primeiros dias eu tinha que ajudar bastante ele a voltar a dormir, eu ainda tenho que fazer isso, então termina o ciclo de sono dele, ele começa a dormir 9 horas, termina o ciclo lá pelas 10 horas, 10 para as 10 por aí, ele acorda, eu tenho que ajudar ele a voltar a dormir, aí ele faz mais um ciclo de sono, às vezes vai até 10h30, raramente vai até as 11, às vezes até passa. Então a gente começou a fazer esse treinamento. E aí, pra dormir à noite, eu falei, pronto, a gente vai fazer o treinamento, a gente vai fazer ele dormir a noite toda e tal. E aí eu comecei a tirar as mamadas da madrugada, que ele acordava toda a madrugada e eu dava leite pra ele. 2 vezes, geralmente, durante a madrugada. Então, eu comecei, ele vai dormir ele mama 7 horas, vai dormir,
Aí às 11 da noite eu dou uma mamada dos sonhos pra ele, que é com ele dormindo. E aí das 11 depois ele vai dormir e aí ele só vai mamar de novo às 7 da manhã. Então, assim, para alguns bebês funciona isso, para outros bebês não funciona, alguns bebês não conseguem ir tanto tempo sem comer. O Joshua vai tranquilamente sem comer, ele mama bastante durante o dia. Eu aumentei a quantidade de leite durante o dia para que ele possa ficar essas horas à noite sem dormir, sem comer. E desde o começo da primeira semana já funcionou, ele já passou a não comer mais de madrugada, e ele não come mais. Só que ele ainda continuava acordando, e continua. Vou dar o spoiler aí de 4 meses. Ele tá com 4 meses e... quase 4 meses e meio agora. Ele ainda continua acordando. Mas ele começou a acordar menos vezes. Às vezes tem noite... varia. Tem noite que ele acorda 3 vezes. Tem noite que ele acorda uma vez. Tipo, essa noite ele acordou... ele acordou às 3 da manhã e depois acordou às 6. Então... acordou teoricamente uma vez. Mas aí dificilmente ele vai... teve algumas poucas vezes onde ele dormiu a noite toda. Então ele ainda não tem essa capacidade. E eu tava muito empolgada e eu me frustrei muito porque ele não começou a seguir esse manual, né? E bebê não é robô, né? Não adianta você querer pôr o bebê dentro de uma rotina de robozinho, porque cada bebê reage diferente. Então, eu faço o meu melhor, eu acredito no método dela, eu sigo todas as orientações e a gente vê conforme ele vai reagindo. Então, me frustrei com isso, mas aprendi rápido. Que a gente não pode forçar, né, algo. Também não significa que você tem que deixar o bebê, né, totalmente sem rotina, sem nada. Você também tem que ajudar o bebê a dormir, tem que ajudar o bebê a melhorar isso, a qualidade de sono e tudo mais. Então, é o meu estilo de maternidade. Tem gente que acredita em outra coisa e tá tudo bem você discordar, você achar que não tem que ser assim. Mas é o que eu acredito e é assim que eu tenho feito. Então, o sono dele está assim. Aí, em relação ao desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver bastante. Primeiro que ele tá bem firminho, ele começou de 3 para 4 meses, ele ficou bem firminho. Eu coloco ele em pé, o pezinho dele não tem mais aquele reflexo de virar, assim, de dobrar os pezinhos, os dedinhos. Ele fica com o pezinho já em pezinho, o que não é adequado para a idade dele, eu sei. A gente não pode deixar forçar o bebê em pé, nem nada. Mas quando eu coloco ele assim, ele já dá pra perceber que ele já tá bem firminho, o corpinho dele tá bem firminho. E aí eu comecei a colocar ele no assento, no bumbo que eu tenho, um assento azulzinho, pra ele sentar um pouquinho, porque ele passa muito tempo deitado, brincando deitado, dormindo deitado, obviamente. Ele passa muito tempo deitado e aí a cabeça dele começou a ficar muito reta, o que é normal ficar um pouco reta, porque realmente nessa idade os bebês ainda não sentam, eles vão ficar com a cabeça um pouquinho mais reta. Mas eu achei que tava... Eu comecei a ficar preocupada com isso, eu achei que tava ficando um pouco reta demais. Então eu comecei a colocar ele uns 5 minutinhos, assim, sentadinho nessa cadeirinha ali, pra ver se ele fica um pouquinho mais assim, né, numa posição menos deitada. Comecei a carregar ele mais no sling durante o dia dentro de casa. Tentar não colocar ele tanto em posições deitadas. Mas é difícil porque eu também... vamos ser realistas aqui, né? Eu tenho as minhas coisas pra fazer também. Então, às vezes eu tenho que ir ali lavar uma louça, às vezes eu tenho que fazer comida, fazer alguma coisa, trabalhar no computador. Nem sempre eu posso colocar ele sentado no meu colo. Às vezes eu tenho que deixar ele ali no tapetinho de atividades deitadinho, né? Brincando um pouquinho e tal. Então, é difícil, sabe, você conciliar isso aí. Ele começou a ficar muito mais interativo com o mundo, começou a prestar mais atenção, começou a pegar objetos, apesar de que ele ainda não tá pegando objetos e segurando muito tempo e tal. Ele segura um pouquinho, tenta pôr na boca e daí logo ele solta, porque ele não tem ainda essa coordenação de segurar forte um objeto. Ele segura forte meu dedo, minha mão, meu cabelo. Adoro segurar meu cabelo, tô ficando careca. Ele ainda não tem essa coordenação, mas ele já interage muito mais com pessoas do que outros bebês da idade dele. Ele dá gargalhada desde que ele completou 3 meses. Gargalhada. O que tem bebê com 3 meses que tá começando a sorrir ainda. E ele já interage muito, ele dá gargalhada e tudo. Pra mim, essa fase, assim, cada fase, eu tô curtindo tanto cada fase dele, que pra mim eu falo que é a melhor fase. Eu acho que eu tô vivendo a melhor fase dele agora, mas quando ele completou 3 meses eu achava que ele tava vivendo a melhor fase, quando ele completou 2 eu achava que ele tava vivendo a melhor fase.
eu tô curtindo tanto essa experiência que... E eu acho que tem que ser assim, sabe? Cada fase tem as suas coisas boas. Eu vejo vocês lá no Instagram, a gente posta bastante coisa do Joshua lá no Franciele Nogueira. Bastante conteúdo de maternidade por lá. Então, se você se interessa por isso, pode seguir lá no Stories e nos posts também, tá bom? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.